O que é uma escola para você? Para alguns, a escola é um local onde você aprende e se prepara como profissional e como pessoa. Para nós, a escola vai muito além. A experiência nos ensinou que a escola é tudo, menos um local. Quando nos separamos, percebemos que a escola vai muito além das paredes de uma sala de aula. Além do papel, da carteira e da caneta, a escola está onde você está. Não importa a situação, a educação deve continuar sendo compartilhada. Por isso, decidimos manter as aulas. Mudamos nossa forma de ensinar para acompanhar nossos alunos onde quer que eles estejam e para que, mesmo quando tudo parecer fora do lugar, eles saibam que ainda tem seu lugar na educação adventista. Não importa o que acontecer, porque quando tudo nos separa, a gente se une. E quando tudo se complica, a gente inova. E quando tudo parece confuso, a gente ensina. Da escola para a vida. Educação adventista. Muito além do ensino. É com esse lema que nós trabalhamos há muito tempo, muito além do ensino, e é isso que a gente quer transmitir para vocês. A escola não é só ir lá no, no prédio, né? Mas também levar algo de bom para vocês, pais que cuidam desses meninos. Nós somos uma força para vocês e é por isso que nós proporcionamos essa escola de paz para vocês também poderem entender um pouquinho mais dos filhos e entender o momento que vivemos. Então, eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos aí aonde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor nos dá, pelo dia que se passou e agora entramos na noite e temos a certeza de que o Senhor cuidou de nós até aqui. O Senhor conhece as nossas aflições, conhece o nosso coração, aquilo que estamos sentindo. Nós queremos colocar nas tuas mãos e pedir a tua bênção especial na nossa vida, da nossa família, de cada pessoa que está ao nosso redor, que o Senhor cuide delas. E de uma maneira especial, quero pedir que o Senhor abençoe a nossa palestrante de hoje, que vai nos dirigir a palavra, que ela possa falar muitas coisas boas, que a gente possa aprender muitas coisas boas, para que a gente possa viver uma vida melhor. Pedimos essas bênçãos e agradecemos porque o Senhor já tem cuidado de nós, oramos por aquelas pessoas que estão em dificuldades, mas agradecemos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que está aí no conforto da sua casa, sentadinho aí, aguardando esse momento tão especial. Queremos agradecer a professores, funcionários do nosso colégio CAP, né? Dizer que para nós é de suma importância a sua participação aqui, porque isso, o nosso maior objetivo com essa live é poder levar a você uma orientação melhor com relação à sua saúde mental. Crendo nessa situação, né, do momento em qual nós vivemos, estamos vivendo por momentos muito difíceis, né, nos quais, por vezes, as pessoas têm perdido, assim, a noção das coisas a serem feitas. E o nosso objetivo como escola, como maior preocupação, não somente com o estudo, com o aprendizado, com o desenvolvimento acadêmico do seu filho, nós também preocupamos com a saúde mental num aspecto geral. E esse aspecto geral, ele visa o quê? A família, né?
Então, é de lá que vem toda a orientação, é de lá que vem a proteção, vem a força, vem o convívio com a família, com os pais, e a importância da saúde mental, ela tem que estar vinculada dentro desse ambiente familiar, bem como levando em consideração também um ambiente escolar. Então, é muito importante para você que é pai, né, para você que é mãe, para você que é aquele que cuida, que orienta, que guarda, que protege, que está ali ao lado do seu filho, do seu adolescente, do seu pré-escolar, do seu filho, da sua filha. E isso é muito importante. Então, para que você tenha essa saúde mental, emocional boa, elevada, saudável, é a nossa preocupação oferecer para você essas orientações que venham a colaborar para a sua saúde mental. E de forma que isso venha contribuir não só para o seu filho, na sua vivência, como também dentro do seio familiar. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, muito bacana, que nós convidamos. Ela já esteve conosco na época que nós não estávamos na pandemia, ela esteve presente conosco de forma presencial, que é a doutora Marília, uma pessoa muito bacana, muito disposta a estar trazendo para nós hoje algumas orientações de suma importância. Ela trabalha na área do CAPS, né? Trabalha com atendimentos na região da Zona Sul, e também a doutora Marília, ela é esposa do nosso diretor, para aqueles que não conheciam, né? Ela é esposa do nosso diretor Jackson. Então, assim, é com grande alegria que nós recebemos, né? Seja muito bem-vinda, Marília, espero que você sinta-se acolhida por nós, pela família CAPS. Somos uma família alegre, disposta, sempre unida, querendo fazer o bem e o melhor por nossos alunos, por nossos funcionários e por nossos professores, que formam esse conjunto, que dão essa força para que o nosso colégio seja o ambiente que ele é. Que Deus abençoe a todos vocês, e agora nós vamos passar a palavra para a nossa convidada. É com você, Marília, seja bem-vinda e boa noite. Vamos aguardar. Eu agradeço a recepção e o carinho, muito obrigada, e obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar de um projeto da escola, que é um projeto que vocês já trabalham há algum tempo, né? Com todos esses ideais que você colocou aí, na intenção que existe por trás de cada encontro desses, eu me sinto muito privilegiada e honrada de participar. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, uma boa noite a todos, porque estou olhando aqui, são quase 20h, de uma segunda-feira, num final de semestre, para uma equipe e pessoas que estão aí nessa área da educação, é puxado, né? Então... a gente quer deixar o pessoal ir para esse período assim, de descanso bem orientado, para que contribua mais ainda, né? Sim, eu acho que quem está aqui está de verdade, né? Sim. Tem um esforço importante aí que a gente precisa pontuar. Verdade. Bom, eu sou psicóloga, então, como a Elisângela falou, eu trabalho na saúde pública, já tenho alguns anos, minha formação é em saúde mental, também por esse viés da saúde pública, né, em universidade pública. Eu trabalho em CAPS, um CAPS infanto-juvenil, essa sigla significa Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço da saúde mental que existe a partir da reforma psiquiátrica e um serviço direcionado pela luta antimanicomial. Então, eu atendo crianças e adolescentes com diferentes demandas de sofrimento psíquico, junto com suas famílias, né, e, enfim, no contexto aí de cada um. Bom, hoje a ideia é falar um pouco sobre a pandemia, mas principalmente sobre os reflexos da pandemia na saúde mental das pessoas, né? O que tem sido viver a pandemia nesse
um ano e meio aí que a gente já está, né, nesse novo mundo, digamos, e o que é que podemos pensar em estratégias de cuidado e de possibilidades de investir, né, de investimento na saúde mental. Então, eu pensei numa apresentação breve e objetiva, dentro do possível, para que a gente passe aí por ideias centrais, assim, né? Então, eu sei que pode ser que tenham pessoas em diferentes contextos e idades e, enfim, aqui ouvindo, participando dessa live. Então, a gente não vai especificar exatamente em algum público, né? Mas vamos pensar, como a Elisângela falou, em uma proposta para esse olhar para a família, para as pessoas que estão nesse momento numa linha de frente, como é a escola. Então, é um pouco por aí que eu me orientei para conversar aqui hoje. Okay. E aí, vamos lá, vamos começar. Bom, os reflexos da pandemia, né, na nossa saúde mental podem ser diversos. E aí seria importante começar falando o que é, então, essa pandemia, né? A pandemia, conceitualmente, é a disseminação mundial de uma nova doença que foi se espalhando em diferentes continentes com uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, partindo desse ponto, a pandemia, para nós, é completamente novo viver isso. Isso não tinha acontecido, pelo menos a essa geração que estamos falando aqui nesse momento. E aí, pensando conceitualmente em saúde mental, o que é, né, isso de saúde mental? Então, estado de bem-estar, capacidade de criatividade, de produtividade. Isso não significa, de maneira nenhuma, a ausência de problemas na vida, né? Mas sim a condição de lidar com as adversidades de maneira o mais saudável possível. E aí, pensando nisso tudo, ou pensando nesse nicho aqui, o que faz parte do saudável em termos de saúde mental? O que é ter saúde mental a partir desse conceito muito básico, né? E aí a gente pode pensar que sorrir, estar alegre, cantar, dançar, trabalhar, estudar, ter atividades na vida, tudo isso é sinal de saúde mental. Mas também é considerado saúde mental poder sentir outras coisas, além de alegria e bem-estar. Chorar, por exemplo, se lamentar, sentir medo, tristeza, raiva, isso também faz parte de um olhar para a saúde mental. Não se exclui esses sentimentos e essas reações, ou de alguma forma, essa condição na vida, pensando em saúde mental. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito importante a gente colocar um primeiro ponto aqui, que a não patologização do que é humano é o princípio da nossa conversa. O que significa isso? Patologização, assim, é uma palavra até difícil, trava um pouco para falar, né? Isso vem de patologia, e aí pensando na saúde mental, de psicopatologia. O que é isso? A gente pode ter momentos de muita tristeza, de muita frustração, de medo, de raiva, de angústia, de lamentação, de desespero, e isso não necessariamente é da ordem do adoecimento. Isso é da ordem do que é humano. Seres humanos se sentem assim. Então, isso é algo importante para a gente pontuar. Digamos que é o primeiro ponto da nossa partida aqui. Outra coisa importante de pensar é o luto como um processo natural da existência humana. O luto, o que é, né? É essa vivência de perda que nós temos na vida em vários aspectos, que não passa só pela morte, né? Mas, em muitos aspectos da vida, a gente pode perder e pode ter sentimentos e reações como essas que eu falei agora. Muita tristeza, raiva,
angústia, medo, desespero, e isso também faz parte da existência humana. Outra coisa que a gente pode pensar aqui, até como um terceiro ponto dessa nossa caminhadinha, é pensar no contexto em que estamos, sempre. Sempre poder pensar que cenário é esse que estamos agora. Então, falamos aqui que a ideia da conversa de hoje é pensar a pandemia junto desse olhar para a saúde mental. Então, nesse momento, o que precisamos? Problematizar o que tem sido sentir tristeza, raiva e tudo mais, o que tem sido o luto ou os lutos na vida nesse momento da pandemia. Se a gente for pensar concretamente aqui a morte, que tem sido o mais presente no noticiário para nós, hoje em dia, ou há mais de um ano aí, desde que a pandemia começou, a morte tem um pouco lugar de objeto, talvez, sabe? Se a gente for pensar que não tem sido mais presente para ninguém, não tem sido possível ritualizar essas vivências. Por exemplo, não pode ter velório, para muita gente, nesse momento, tem sido algo muito difícil, duro, assim, de se viver. Em cada cultura, as pessoas têm seus rituais, e os rituais são super importantes. E, nesse momento, a gente não tem conseguido muito viver isso. Então, como é que estamos entendendo essas perdas? Isso é algo que tem relação direta com a maneira que nós estamos elaborando os lutos, as perdas, né, as situações de dificuldade que estamos vivendo na vida. Tem um monte desses rituais, eu dei o exemplo quando, por exemplo, falece alguém, mas a gente ritualiza muitas coisas em muitos momentos. E nesse momento, o que estamos vivendo de principal são restrições que nos impedem de viver e de ritualizar essas vivências, essas situações, por conta da pandemia. Então, tem um contexto peculiar aí, importante de olhar, que na vida a gente tem perdas, a gente tem dificuldades, a gente tem tristezas, temos muitas situações, e nesse momento da pandemia, isso vai tomando uma proporção diferente do que já foi vivenciado antes para nós. Um outro aspecto importante que eu pensei em falar aqui é a quarentena, o isolamento social. O que é isso, né? Isso é completamente novo para nós. Então, a situação da pandemia instalou a quarentena, esse modo de operar, de conviver, por isolamento social. Isso no trabalho, na escola, nas celebrações todas, nas nossas vivências sociais. Isso tem sido algo que está instalado, assim, isso está dado. E considera-se que a quarentena, ela pode ser, ou tem sido, uma lupa diante das relações intrafamiliares, profissionais, sociais. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguns índices que apareceram assim muito maiores na pandemia, no momento em que as pessoas ficaram dentro de casa, no momento que as pessoas ficaram cada vez mais em contato uns com os outros, presencialmente em suas casas, por exemplo. Violência doméstica, tudo isso foi aparecendo ainda mais nesse momento. Daí esse simbólico da lupa. E aí, veja bem, né? Principalmente no aspecto emocional, a quarentena não é um tempo livre que nós temos. A quarentena é um tempo tomado. Tomado por quê? Por preocupações, por angústias, por pensamentos repetidos. Não significa que quem está em casa de quarentena está completamente livre no seu tempo, podendo criar e etc. A gente está muito tomado por um monte de coisas. Então, isso é importante ressaltar.
E aí você vai pensando, né? Para alguns todos estão em casa, para outros mas eu sempre estou sozinho em casa agora. Como achar prazer na minha própria companhia? Ou para o outro que está saturado de uma casa cheia de crianças ou de filhos e marido, esposa e família toda, como que eu vou barrar a demanda do outro que pede tanto para mim? Como que eu respondo um espera um pouco, um agora não? Afinal, como é que a gente vai viver? Essa tem sido uma problemática importantíssima nesse momento e nesse cenário em que nós estamos. Então, que pactos, que combinados queremos fazer? Assim, o que a gente vai repactuar, recombinar? E qual a possibilidade de criar a partir das novas formas de vida? Esse é um ponto. Todo mundo vem falando de um novo normal, né? Mas normal vem de quê, né? A palavra normal. A palavra normal vem de norma, que é igual à rotina, que é igual ao que já é conhecido. Então, o que é mesmo voltar ao normal? Vamos interrogar essa ideia de volta. Porque será que existe outra realidade a ser construída? Assim, existe um outro jeito de viver? Porque pensando que a ideia de voltar é o único jeito, isso pode ser paralisante demais. Para muita gente, inclusive. Isso pode ser angustiante demais. Porque esse voltar a ser como antes depende de muito mais do que depende muito mais do mundo inteiro do que de mim. E então eu acho que é uma reflexão a se fazer nesse momento. O que é mesmo isso que a gente está falando tanto de voltar a ser como antes, voltar ao normal? Ou o que é possível de reconstrução a partir desse lugar que nós estamos hoje? Bom, eu estou falando bastante coisa, porque é bem abrangente esse assunto que nós estamos falando. A gente poderia pegar um fiozinho desse e falar por horas. Então, o que eu estou falando, como eu disse no começo, é num olhar bem generalista, é pensando a pandemia num aspecto bem macro. E aí, pensando em tudo isso, eu fui entendendo aqui que existem alguns sinais de alerta que a gente precisa estar atento nesse processo de cuidar no momento da pandemia, da saúde mental, como foi dito aí no comecinho. Então, vamos falar do estresse, né? O que é estresse? Estresse é uma resposta física que pode ter aí uma intensa sensação de esgotamento, de irritabilidade, de insônia, de falta ou aumento significativo de apetite, que pode ter comportamentos mais impulsivos, mais compulsivos. O que significa isso? Eu estou comendo muito, ou eu estou comprando muito pela internet, ou eu estou ficando muito explosivo e ágil sem pensar, em algum momento eu tenho uma reação que não é muito processada, não é muito planejada, isso é da ordem da impulsividade. Então, pensando um pouco no estresse como algo que é também da ordem natural do ser humano, da vida. Ficamos estressados, ponto. Como eu estava dizendo no começo, tem um tanto que a gente vive de sensações, sentimentos e emoções que são agradáveis e que não são, e que isso é humano. Agora, a situação de estresse causada pela pandemia, ela pode intensificar ou agravar quadros de transtornos psíquicos, mentais, já existentes na vida de algumas pessoas, ou seja, que são anteriores à pandemia. E aí isso pode variar muito, assim, é um leque, né? Pensando em classificações de transtornos, a gente pode pensar numa pessoa depressiva ou que tenha um transtorno grave psicótico, ou que tenha um transtorno de humor, como bipolaridade, ou outras questões. E aí, esse momento, esse contexto, vem como um intensificador desse sofrimento psíquico da pessoa. Isso pode acontecer, ou pode acontecer que tudo isso que a gente está conversando aqui sobre a pandemia pode
desencadear, ou pode ser um disparador de quadros agudos de estresse. E aí, esses são classificados dentro de transtornos que podem ser depressivos, ansiosos, pensando na ansiedade como uma tensão extrema em relação a tudo, ou o medo, como a gente falou, pode ser tão intenso ao ponto de desencadear pânico, fobias, etc. Dentro disso tudo, é super importante a gente ter cuidado em nomear sintomas ou classificar sinais que apontem para transtornos, uma vez que as pessoas elas podem apresentar diferentes expressões de sofrimento psíquico. Ou seja, cada pessoa pode ter uma expressão do seu sofrimento, e isso às vezes pode ter uma mudança no padrão da alimentação, ou do comportamento, mas do humor. Então, essas expressões de sofrimento, né, de angústia, não necessariamente precisam ser nomeadas como sintomas para ninguém. Mas tem algo que a gente entende por crise. O que é uma crise? Então, a crise é um evento, uma situação, como a vida desarrumada, assim. Então, no aspecto emocional, essa desarrumação, digamos, essa bagunça, essa desordem, ela é interna. Então, ela está nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Isso, quando, de alguma forma, passa a interferir no dia a dia do sujeito, no trabalho, na escola, no desempenho, enfim, de produtividade, nas relações, na saúde, como no sono, na alimentação e etc., isso pode ser um sinal de alerta para poder pensar isso que eu comentei anteriormente, que é a pandemia ou agravar uma situação que já existia para aquele sujeito, ou desencadear, disparar esse agravo num quadro de estresse, e aí sim a gente pensar num processo de adoecimento. Nisso, eu pensei o quanto é importante a gente fundamentar algumas coisas. Então, por exemplo, ansiedade, o que é ansiedade? A gente pode definir a ansiedade de muitas maneiras, de muitas. Filosoficamente, digamos, a ansiedade faz parte do universo do medo. A gente não precisa falar de ansiedade aqui por sintomas e sinais aparentes, mas conceitualmente, eu considero que filosoficamente, a ansiedade faz parte do universo do medo. Já a depressão está dentro do universo da tristeza, do sentir tristeza. E aí, se a gente for pensar no cenário da pandemia, esses são sentimentos, tristeza e medo, que estão intensamente presentes nesse momento que nós estamos, intensamente. E esses são sentimentos que fazem parte dos processos humanos. Então, pode ser que tenham pessoas que nunca sentiram tanto medo enquanto nesse momento da pandemia estão sentindo. Assim, nunca sentiram antes o medo tão aflorado como estão se dando conta agora. Ou tristeza também. E aí a gente pode pensar num caso a caso, né? Ou na história de cada um, no momento de cada um, e isso vai variar muito. Tem pessoas que estão perdendo vários parentes da mesma família, ou que perderam o emprego, ou que estão passando necessidades graves, assim, econômicas, né? Em situação de vulnerabilidade social. E daí? A gente vai falar que não é para sentir medo? Ou não vai caber sentir tristeza num momento como esse? Então, o que a gente começou a falar lá no começo está até agora aqui se repetindo, porque é muito importante esse cuidado. Pode sim existir uma crise psíquica e comportamental para determinados sujeitos.
o que não significa que todas as pessoas, elas estão nessa crise individualmente, eu quero dizer, porque estamos numa crise que é macro, que é maior, que é mundial, que é a crise econômica, que é a crise da pobreza, que é a crise sanitária que estamos vivendo pela situação desse novo coronavírus. Então, essa ideia, assim, eu acho que é uma provocação a gente toda hora se questionar sobre o que é que eu estou classificando aqui. E aí, a partir disso tudo, que pode ser sinal de alerta, que pode ser algum processo do adoecer, o que é possível fazer para prevenir isso? Ou como lidar com tudo isso? Quais são os meus recursos? Quais os manejos que eu individualmente, eu pessoalmente posso tentar para me cuidar nesse processo todo? E aí eu listei algumas coisas que eu acho que é importante até ler aqui para vocês. Primeira delas, que eu acho primordial para esse momento, considero primordial, é constantemente buscar uma certa asepsia mental, sabe? Um esvaziar-se, assim, da mente dos conteúdos que são relacionados à pandemia ou à Covid-19. O que eu quero dizer? Existe uma notícia única nos jornais. Há meses, há mais de um ano, a gente liga a televisão, ou o rádio, ou a internet, ou as redes sociais, e aí, todos os dias, em muitos canais, o que a gente escuta e assiste é a mesma notícia, que é a pandemia. Então, uma certa limpeza disso é importante. A gente está muito voltado à asepsia do corpo, dos ambientes, né? Evitando contaminação do vírus, mas essa é uma limpeza individual que a gente precisa fazer. E de que jeito que é para fazer isso? Evite muito contato com o mesmo conteúdo. Evite, assim. Isso está muito claro. Não está fazendo bem para ninguém essa notícia tão repetida todos os dias. Outro extremo cuidado é com o vírus da fake news. Por quê? Porque já não basta a notícia ser triste e difícil todo dia de ouvir, ainda tem aquelas que pioram a situação, que são as fake news. São as notícias não verdadeiras, as notícias falsas, que fazem muito mal também. Então, toma cuidado com o que você recebe no seu aplicativo de mensagens, ou o que você compartilha nas redes sociais, pode fazer mal a você e a outras pessoas que tomam isso como uma grande verdade. Cuidado que estamos alimentando a nossa mente é o primeiro ponto que eu estou colocando aqui. Uma outra questão é desintoxicação digital e eletrônica. Nossa, que ironia falar isso aqui, porque estamos utilizando do recurso eletrônico, né, e a internet, o aplicativo aqui de reunião, mas sim, a gente está tanto nesse lugar que a gente precisa sair e precisa se desintoxicar um pouco disso que é digital, que é eletrônico. Isso tem sido algo que está agravando muito o nível de estresse das pessoas. Porque as pessoas estão o dia inteiro, praticamente, no mesmo lugar. A grande maioria das pessoas estão trabalhando de casa ou estudando de casa, e aí elas estão no mesmo computador por horas, e aí, quando acaba uma coisa e começa outra, parece que continua-se a mesma coisa sempre. Não mudou o cenário, nada aconteceu. Assim, você continua se alimentando daquele recurso eletrônico. E aí tem algo que pega um pouco para todo mundo hoje em dia, que é evitar um pouco do uso do celular, por exemplo. Então, se você utiliza o recurso das redes sociais, ou de jornais eletrônicos, coisas assim, comece a prestar atenção no tempo que você utiliza para isso. Quanto tempo fica, como que
em quanto tempo você tem se debruçado a essa forma de interação ou de entretenimento. Esse é um cuidado, assim, importantíssimo. O celular antes de dormir, isso tudo tem consequências. Então, desintoxicação digital e eletrônica é algo, assim, pelo menos a tentar semanalmente, e principalmente com crianças, porque isso afeta a atenção, concentração, desempenho, nos processos de aprendizagem, isso é super importante. É uma atenção aí que cuidadores precisam ter com seus pequenos. Cuidado com o uso excessivo de eletrônicos. Uma outra questão é boa alimentação, aumenta o consumo de água no seu dia, evita o consumo de drogas, super importante. Busque contato diário com a luz solar, todos os dias, isso é importante também. Faça uma boa higiene do seu sono. O que é isso, higiene do sono? Higiene do sono é cuida do ambiente que você vai dormir, apaga todas as luzes, evite estímulos, por exemplo, o celular, ou principalmente o celular. Se possível, pare o uso do celular 2 horas antes de dormir. Isso é primordial para uma boa higiene do sono. Por quê? O celular tem muitos estímulos e o seu cérebro não vai entender que é hora de dormir. Ainda que você pegue no sono pelo cansaço, aquele sono ele não vai ser um sono reparador como poderia ser, ou seja, que vai descansar o seu corpo e a sua mente como você necessita de fato. Então, o uso do celular, ele fica numa emergência na nossa vida, ultimamente, que interfere em questões muito básicas do nosso dia a dia. Fica assim, eu dependo do celular na hora de acordar, porque é ele que vai despertar para eu levantar, ou eu preciso olhar as últimas mensagens antes de poder dormir. Dentro do possível, o que der para você diminuir desse uso, faça. Isso é super importante. Bom, atividade física regularmente, acho que dentro do possível, um alongamento que você acompanha num vídeo pela internet, uma caminhada dentro do seu condomínio, no quarteirão do seu bairro, o que é possível fazer? Um outro alerta, digamos, que é importante e que a gente está um pouco se perdendo nisso, não desista do engajamento social. Ou seja, a gente está vivendo o isolamento social, né, o distanciamento social, mas isolamento é no aspecto físico e não no sentido da relação que você pode sustentar com o outro ainda. Então, ligar para amigos, familiares, participar de núcleos sociais em lugares, até mesmo online, nesse momento pode ser, algo que fortaleça a sua rede de apoio. Porque sabe aquilo que a gente falou no começo de ter momentos de desespero, tristeza, angústia, conflito, tudo isso com uma rede de apoio é muito diferente. Então, não desistir do engajamento social é algo primordial. E, por fim, busque a ajuda de um profissional de saúde mental ou de um serviço de saúde para prevenção e cuidado, porque, às vezes, é necessário o preventivo, inclusive. Algo que pode fugir ao nosso controle. Não são situações fáceis essas que a gente tem vivenciado, cada um ao seu momento, ao seu contexto, mas podemos considerar que esse é um momento de crise, mas de uma crise muito maior, como eu comentei, no aspecto macro da situação pandêmica no mundo inteiro, no país, na sua cidade, no seu bairro. Então, se for necessário, não hesite em buscar a ajuda de um profissional. Acredito que o principal foi colocado aqui. Sim.
A ideia seria mesmo um resumão de coisas aqui que a gente pode comentar, Sim. como eu disse, sem especificar, mas sintam-se à vontade, eu deixo o meu contato, quem precisar me procurar, falar comigo, tirar dúvidas, pedir orientações, eu estou à disposição. E eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que eu gostaria então, assim, para que nós possamos fazer, assim, um resumo, né, disso tudo que a nossa querida convidada de hoje trouxe, a doutora Marília, né, o que nós podemos, assim, pensar é que nem tudo aquilo que nós sentimos, mesmo dentro desse período tão difícil, daquilo que nós talvez tenhamos para parar e pensar, nossa, mas antes eu não me sentia assim. Será que isso tem a ver com o período no qual nós passamos? Será que isso tem a ver realmente com a pandemia? Então, é bastante importante, doutora, nós pensarmos e prestarmos atenção no nosso próprio comportamento diante dessa situação na qual nós vivemos, para saber se realmente nós temos algum enquadre dentro de algum sintoma ou algo que eu não sentia antes, que possa, talvez, agora estar sendo apresentado como digamos, uma psicopatologia? Sim, é bem importante poder revisitar um pouco quem eu era antes de tudo isso começar, né? Como estava a minha vida, de que jeito que as coisas estavam, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa que a gente sente hoje e que está dentro do esperado sentir. Então, imagina só, né? Quando a gente tem notícias de tantas mortes, de tantas pessoas que estão tendo suas famílias acabadas, né? Por esse vírus, por essa doença e por todos os agravos que isso tem causado na nossa sociedade, está dentro do esperado se entristecer, por exemplo. Está dentro do esperado chorar. Está dentro do esperado se angustiar ou ficar impactado ou sem reação até. E aí, a ideia a gente precisa humanizar tudo isso nas nossas vivências, humanizar no sentido de isso é humano. E sim, eu posso ter cuidado de prevenir agravos, como a gente comentou aqui, o estresse ele pode desencadear picos muito maiores e esse sofrimento ir partindo para um adoecimento. Isso pode acontecer, mas que a gente não se cobre ao ponto de patologizar, como eu disse no começo, tudo o que tudo que apareça, né? Do processo humano, tudo o que faz parte. Se a gente for pensar no contexto escolar aqui, né? Então, imagina só, tem crianças que antes da pandemia, elas não tinham dificuldade de atenção e concentração, por exemplo. Elas não tinham dificuldade para sustentar 1, 2 horas de aula, e hoje elas têm. E isso não necessariamente precisa ser classificado como um déficit de atenção. Isso pode ser de um contexto muito maior, porque em casa as coisas estão diferentes, porque na escola está diferente. A professora, ela pode ter uma ansiedade de entrar na aula que ela não tinha antes da pandemia, porque agora a imagem dela, né, há uma exposição do corpo que não existia antes. Afinal, a professora está com a sua imagem gravada em toda a aula. Isso não é qualquer coisa. E estar ansioso, angustiado, no momento ali que antecede cada aula, pode ser que faça parte desse momento. E isso não é uma questão desta pessoa ou da ordem de um adoecimento. Então, é um pouco trabalhoso ir pensando cada pedacinho disso tudo, mas é necessário um cuidado, é necessário, sim, um olhar preventivo, para que as coisas não se desenvolvam de maneira mais grave, né, e que isso parta para um adoecimento, mas tem um tanto do que a gente precisa ponderar por tudo que estamos vivendo dentro da saúde mental.
Então, digamos assim, que o estar deprimido, né? Estou tão deprimido ultimamente devido aos estudos, devido a essa carga, né, de trabalho, essa carga de dar aulas, essa carga de ter que assistir aula para o aluno, de dar conta de coisas. Então, o fato dele se sentir deprimido, não necessariamente nós podemos colocar isso dentro do enquadre como estar passando por uma depressão. É isso? Depressão é uma doença. E aí, para a gente considerar depressão, vai além da tristeza, vai além do desânimo, vai além da fadiga. Para ser entendido como um quadro depressivo, muitas vezes, a gente vai precisar de mais do que isso. O que é importante saber? Né? Avaliação, né, de um outro olhar, de um olhar um pouco mais multi, seria o ideal, né? Ir ao médico, né, ter uma conversa com um psicólogo, às vezes também pode ser uma possibilidade. Agora, por vezes a gente percebe, né, por que eu digo isso? Porque da própria condição das pessoas, ou dos pais, ou dos próprios alunos, né? E, por vezes, é como você mesma disse, faz parte do humano, né? Do ser humano sentir angústia, tristeza, por vezes estar desanimado, estar diante de uma situação assim difícil, um conflito talvez até por alguma situação, algum problema que tenha que ser resolvido, né? Dentro todo desse contexto. Então, o que nós queremos passar aqui para você, né, dentro dessa conversa, dentro desse tema, que assim, nem tudo que nós sentimos, né, lógico, a gente tem que levar em consideração a pandemia, mas nem tudo que nós sentimos ou que nós venhamos a sofrer por conta isso se torna o quê? Uma patologia, uma psicopatologia, ou seja, uma depressão, ou um transtorno de alguma coisa. Então, isso precisa do quê? Do investigamento, né? Investigar, acompanhamento, precisa também ter a presença ali de um profissional de saúde, um profissional de psicologia, né? Um psicólogo. Então, assim, a gente quer que você aprenda, né, de formas que você possa conseguir por si mesmo se reconhecer, saber qual que é a sua condição para você ter digamos assim, uma saúde mental mais positiva, mais de forma preventiva também, né, como foi o que você trouxe, a questão das redes sociais, do celular, fazer por uso de coisas mais saudáveis. A gente sabe, assim, que a nossa vida, né, a nossa correria do dia a dia, muitas vezes nos impedem, mas só que nesse momento que a gente vive, a gente está conseguindo ainda fazer um pouquinho de cada coisa, né? Tentar respirar mais, tentar, assim, cortar coisas que anterior à pandemia, a gente fazia, mas a gente achava que isso aí uma hora vai parar de acontecer. Só que aí veio a pandemia e parece que ela, assim, ela deu uma rasteira, né, em todo mundo, na verdade é essa, assim, a gente não estava preparado para para essa situação. Então, hoje a gente vê o quanto a gente precisa conseguir cada vez mais ter o que? Ter ganhos, né? E isso é no dia a dia, não tem como fazer tudo de uma vez. Mas, assim, é muito importante essa questão de nós percebermos, né, o que nós podemos fazer, bem como a doutora Marília disse, em melhorar, em ter, assim, uma percepção daquilo que eu posso fazer para estar bem, para melhorar, para elevar minha autoestima, né, porque sem autoestima também o amor próprio, né? Ter condições de elaborar também e pensar nas coisas positivas, de forma, as coisas estão difíceis, né? São perdas, são angústias, mas em algum momento a gente vai buscando essa conexão mais positiva com a parte externa, né? A gente sempre entra na questão espiritual, não tem como, porque a parte espiritual também nos ajuda muito como pessoas, cada um dentro do seu princípio, né? Então a gente sabe que são pilares, é a fé, é a parte espiritual, é a parte emocional e a física, né? São um conjunto. Então acho que tudo assim, digamos, né, Marília, tudo contribui
para que nós possamos ter uma saúde mental mais elaborada, mais assertiva, mais preventiva, né? Que não é só vir de lá para cá, né? Mas assim, todo dia um pouquinho. Então, é uma prevenção, de certa forma. Sim. A saúde mental precisa ser vista por aspectos que são multifatoriais. Então, a gente poder preservar a saúde mental como a Elisângela disse, olhar em vários fatores, assim, em muitas áreas da vida, né? Nos relacionamentos, no modo em que eu cuido do meu corpo, como é que eu me relaciono, né, a partir das minhas crenças, enfim. Olhar a saúde mental é olhar com essa amplitude mesmo. Entendo que essa conversa é uma conversa que traz um certo, sei lá, assim, que provoca algumas reflexões para a gente, que não resume nisso aqui, né? Tem muito para pensar e para problematizar, e aí esse é um processo de se cuidar, de poder olhar para cada ponto desses que a gente colocou aqui, e falando disso, acho que poder proporcionar esse lugar de fala e escuta é importante, e falar sobre, né, se questionar, procurar na internet. E é um cuidado, assim, ele é gradativo, né? Não tem como, igual você disse, é a luz solar, é melhorar as condições, nós olhar para nós mesmos, né? O que a gente sempre fala, nós como psicólogos, como pessoas que trabalham com a área da saúde, é sempre colocar para a pessoa que ela pode sim, ela consegue, né, dar passos a mais, além daqueles mais, assim, digamos, mais funcionais, né, aquilo que funciona, mas tem coisa, assim, que ela mesma, ela pode tomar uma atitude, né, de poder ter um ganho melhor, digamos assim. Então, isso é gradativo, né? E nós, então, né, chegamos no nosso tempo aqui, a gente já está sendo sinalizado, né? Mas, assim, a gente agradece muito as orientações que a gente recebeu aqui. A hora passa correndo, né? Ela é rápida demais, a gente se perde, às vezes, na conversa, e são coisas assim que a gente poderia falar mais vezes, né? Mas, assim, só para finalizar, eu não sei aí se o pastor Roberto tem alguma pergunta, alguém passou alguma perguntinha. Tem aí alguma pergunta para ser feita aqui? Se não houver, a gente quer finalizar com vocês, né? E agradecer. A gente espera, assim, do fundo do nosso coração, que em tempo curto, né, um curto espaço de tempo, a gente possa estar fazendo isso de forma presencial, né? Mas, assim, vamos aguardar esse tempo, não adianta nós ficarmos, assim, tão ansiosos por estarmos, né, de volta presencial e tudo, como a doutora Marília disse, né, estarmos de forma juntos, mas tentarmos, de certa forma, ver essa situação que nós vivemos de uma forma mais positiva, para que isso não nos adoeça, né? E tentar, sim, evitar muitas coisas das quais a gente pode ter como experiência própria no nosso dia a dia, que vai elevar o nosso ganho emocional, que vai fortalecer a nossa saúde mental, bem como um todo, né? Família, estudo, trabalho, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, o nosso bem-estar com os outros. É isso mesmo que a Marília nos trouxe, a questão de fortalecer os laços. Mas eu não encontro os amigos, não tem problema, mande um recado, ligue o Zoom. Eu sei que tem muita gente que já não aguenta mais falar de reunião em Zoom, mas é o que nós temos para hoje. Infelizmente, né, nós temos ainda que continuar assim. Então, até quando? Não sabemos. Então, a nossa parte, ela deve ser feita, e se nós estamos aqui, é porque nós podemos conquistar mais ainda, né? Sermos melhores amanhã com as escolhas que nós fazemos. Então, eu agradeço muito a você que esteve aí até agora nos acompanhando, né? Espero que você
tenha gostado do nosso bate-papo e com certeza em outra oportunidade a gente estará promovendo mais encontros, né, que espero que seja presencial, né, mas vamos ficar nessa emoção, nessa espera para que tudo possa se resolver logo, mas vamos dar continuidade sim, vamos buscar pela nossa melhora, por nossa saúde mental. Eu gostaria então agora de finalizar, eu gostaria de convidar você para fazermos uma breve oração para terminarmos o nosso programa dessa noite, ok? Vamos curvar nossa fronte. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, falando sobre um assunto tão importante que tem a ver com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. Sabemos, ó Deus, que tudo conduz de forma assertiva para que possamos, apesar de todo esse problema da pandemia, ainda assim estarmos em pé e cuidar dos nossos filhos, nossos familiares e darmos prosseguimentos à nossa vida. Que o Senhor esteja com todos esses que participaram, todos que assistiram. Também agradecemos a presença e a participação da doutora Marília, que ela possa crescer cada dia mais no trabalho, na parte profissional, bem como também junto de sua família. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a todos, que vocês tenham uma boa noite e que possam refletir bem sobre as coisas que nós conversamos hoje. Quero deixar aqui um abraço ao pastor Roberto, a todos que participaram de forma aqui junto conosco, a doutora Marília, e a você que nos acompanhou até agora. Que tenha uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau, até lá. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau.